Sou uma filha amada de Deus, vencendo na área da codependência anulativa, baixa autoestima, rejeição. Meu nome é Elaine. Quando eu era criança, minha mãe me disse que meu pai queria ter um menino. Quando eu tinha 5 anos, o meu irmão do meio nasceu. Me recordo que assim que minha mãe chegou do hospital e colocou o bebê no berço, eu me aproximei para vê-lo e espirrei. Meu pai gritou comigo e disse que eu passaria doença para o bebê. Naquele momento, desejei que o meu irmão morresse, e assim começou o meu sentimento de rejeição e baixa autoestima. Para ser aceita, a vida toda tentei agradar aos outros, me anulando. Isso estava em todos os meus relacionamentos, com os meus pais, meus amigos e no meu casamento. A dificuldade de dizer não me fez cometer muitos erros, e o que eu imaginava ser bom só me levou a ser desrespeitada e sem identidade. Nunca tive nenhum vício, nunca briguei na rua, meus pais nunca foram chamados na escola, mas mesmo lutando para ser boa, nunca era o suficiente para o meu pai, que sempre me comparava com outras pessoas. E mesmo eu tentando ser boa, nunca era o suficiente. Sempre associei Deus com o relacionamento que tinha com meu pai, que ele me castigasse se eu falhasse. Creio que a falta de reconhecimento e aceitação do meu pai me levou a me relacionar com o primeiro que me deu atenção, que foi o meu primeiro namorado, aos 20 anos, onde mantinha a codependência anulativa, que me trouxe muito sofrimento. Fazia tudo para agradar e não sentir-me rejeitada. Aceitava tudo e cheguei até a mudar a minha aparência para tentar agradar mais. Tenho 2 filhos, Isabela, de 16 anos, e João Pedro, de 13 anos, de um relacionamento de 17 anos que acabou mesmo com as minhas tentativas de agradar o tempo todo. Isso não foi suficiente para evitar as inúmeras traições. Minha dependência era tão forte que até mesmo a minha conversão foi influência de outras pessoas, e só fui entender depois de mais de 10 anos de vida cristã evangélica. Em uma das várias tentativas de transformação do meu casamento, em uma alvorada da vitória, um pastor me ministrou sobre algo que o Espírito Santo trouxe em seu coração. Ele disse: às vezes você está aqui na igreja há muito tempo, mas nunca demonstrou sua decisão por Jesus publicamente. Foi neste momento em que me lembrei de como fora a minha conversão e percebi que eu era uma cristã convencida e não convertida pelo Evangelho. Naquele dia, aceitei a Jesus e uma mudança começou em minha vida. Até me batizei novamente com autorização da liderança. Iniciei o 30 semanas por 3 vezes, porém, quando chegava o momento de escrever as memórias, eu saía. Em 2015, me divorciei e decidi que iria fazer o ciclo todo e encarei como um tratamento. Através deste ministério, Deus me deu forças para encarar o momento mais difícil da minha vida, o primeiro ano do divórcio. Em 2016, fui convidada para servir no ministério. Achei que iria ajudar na recepção, então eu aceitei. No primeiro dia, fui informada que seria líder de partilha. Fiquei muito apreensiva. Mal sabia eu que Deus estava querendo me usar na vida de outras pessoas. Cada partilha era uma superação para mim. Através desse ministério, Deus tem restaurado a minha vida, como está escrito: ó cidade aflita, jogada de um lado para o outro como folha em tempestade. Eu mesmo vou reconstruir os seus muros, usando safira nos alicerces e assentando fundamentos com pedras preciosas. Isaías 54:11. Deus tem devolvido a minha identidade. Voltei a ser extrovertida e alegre, o que tem refletido até na minha aparência. Tenho aprendido a me amar e me aceitar. Voltei a me cuidar, faço atividade física, cuido da minha saúde e assumi os cachos do meu cabelo novamente depois de 10 anos. Mas o mais importante é acreditar na aceitação de Deus por mim, chamá-lo de Pai, saber que mesmo que eu não agrade a todos, e mesmo que me rejeitem ou me julguem, Ele nunca irá me rejeitar, porque o amor que Ele tem por mim não depende do que eu faça, Ele simplesmente escolheu me amar. Meu relacionamento com os meus pais foi restaurado para a glória de Deus. Aprendemos a dizer eu te amo uns aos outros. Perdoei meu ex-marido e ele não me deve mais nada. Quando olho para ele, não tenho sentimento negativo e oro para que ele não cometa os mesmos erros com a sua nova família. Não foi fácil perdoar, mas quando eu entendi que era uma decisão, o Pai me ajudou em todo o processo. Hoje sou livre, decidi entregar toda a minha vida no controle de Deus.
Tenho cuidado dele em minha vida constantemente. Em novembro do ano passado, sofri um sequestro. Estava saindo de uma lanchonete e fui abordada. Foram momentos difíceis, porque não sabia o que iria acontecer. Sofri ameaça de violência sexual, e enquanto eu estava no carro, eu disse: moço, em nome de Jesus, me deixe ir embora. Ele ficou muito nervoso e me disse que não era para chamar o nome de Jesus. Então, comecei a orar em espírito. De repente, algo mudou, e o homem que estava dirigindo começou a falar comigo, dizendo que não era para eu me preocupar, porque não haveria violência, e que ele devolveria o meu carro, que estava sem seguro na época. Pediu para que eu entregasse os meus pertences pessoais e parou o carro na viaduta para que eu descesse. Consegui pedir socorro e cheguei em casa pela manhã, após passar a madrugada toda tensa. Comecei a orar pela vida dos assaltantes, eu não sentia raiva deles. Então o telefone tocou e eram os policiais que haviam encontrado o carro. Quando cheguei no local, o número da placa do carro estava escrito na mão do policial, que me perguntou se eu era do 30 Semanas. Respondi que sim, e perguntei se ele conhecia. Ele me disse que não, mas tinha encontrado o meu crachá a alguns metros do carro. Então, eu tive a oportunidade de falar para aquele policial sobre Jesus, a igreja e o 30 Semanas. Foi aí que entendi o sentido de tudo aquilo. Amo esse ministério e oro para que todos da igreja entendam como o Pai transforma vidas através dessa ferramenta. Quero que todos possam viver o que estou vivendo. Estou aprendendo a viver um dia de cada vez e ser curada para fazer aquilo que Deus planeja para mim. A cada momento, Ele me diz: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder se revela melhor aos fracos. Agora, sinto-me feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo. Já que sei que tudo é para Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas durezas, nas perseguições e nas dificuldades. Porque quando sou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Obrigada pelo silêncio de vocês.